Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, louvado seja o Senhor, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 1. Oh Espírito Santo, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos acharam, dá um glória a Deus aí? Vamos ao texto. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Olha o que ele diz mais uma vez: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você. É possível transformar uma situação, uma pessoa, uma nação, uma família? Será que é possível transformar um ambiente hostil, ruim, em algo bom? Já sabemos. Tenho certeza que você vai dizer: sim, pastor, eu sei que é possível. Mas às vezes nós não temos o caminho, nós não acreditamos no poder e na força que existe nas nossas palavras. E quando nós falamos de palavra, é exatamente o próprio Deus em você. Existe poder dentro nosso interior. Quando nós somos gerados em Deus e somos gerados em Deus, mas talvez você não sinta esse lugar. Talvez você não sinta que você tem essa autoridade nessa terra, porque nós convivemos muitas vezes em ambientes fracassados e de derrota, aonde a cada segundo existe uma notícia ruim querendo monitorar minha mente, querendo me levar também a lugares de fracasso, de derrota, de incapacidade. E segundo a descrição, quando nós lemos no livro de 1 Reis, antes, nós vemos uma situação de Israel, aonde era terrível. E havia naqueles dias um rei chamado Acabe, que deu as costas a Deus, e deliberadamente se opôs a ele, se opôs a Deus, fazendo aquilo que era contrário, fazendo aquilo. Quando nós lemos o livro de Reis, já começa cada capítulo ou mais, quando entrava um rei, esse fez o que era certo aos olhos do Senhor, e aí vai discorrendo toda a história do reinado daquele rei. Esse fez o que era mal perante o Senhor. E nós vemos, irmãos, que todos aqueles que faziam o bem, a nação ela prosperava, o caminho prosperava, a família prosperava. Aquele que fazia mal aos olhos do Senhor declinava. Havia ruínas, fracasso. E isso serve como exemplo para nós. E eu pergunto para você: você tem feito aquilo que é correto aos olhos do Senhor? Porque quando nós fazemos aquilo que é bom aos olhos do Pai, a nossa vida tem um bom resultado. Posso ouvir um glória a Deus? Um glória a Deus maior aí. Mas quando a gente faz o que é mal, vem também a consequência daquele lugar, das decisões, das atitudes. E esse rei, ele dedicou-se à idolatria. Acabe dedicou e promoveu junto ao povo exatamente o caminho da idolatria. Como, irmãos, é
fundamental, nós como líderes, você como líder da sua vida, da sua casa, como sacerdote, o homem. E não estou falando aqui que não há importância da mulher, não, mas o homem como cabeça, para guiar a sua casa, a sua história. Se você entender o seu lugar, as coisas elas vão correr perfeitamente. Geralmente, nós vemos dentro das igrejas um número muito grande de mulheres fervorosas. E existe um poder tremendo quando se encontra e ora e faz. Mas eu quero dizer uma coisa: se o homem entender o seu lugar de sacerdote, porque Deus deu isso a ele, Jesus como cabeça da igreja, o homem como cabeça do seu lar, da sua esposa, não para ser machista, mais uma vez, não para ser mandão, mas para entender a sua posição espiritual, as coisas elas vão fluir de uma forma sobrenatural. Posso ouvir um glória a Deus? Cadê os sacerdotes aí? Posso ouvir um glória a Deus? Os homens, posso ouvir um glória a Deus? Entenda o seu lugar. Eu não vejo a culpa lá no início de Eva, eu vejo a culpa de Adão. A culpada foi Eva, não, o culpado foi Adão, que não se posicionou como líder, cuidador da sua casa, não foi diligente. Nós vemos no livro de Provérbios o sucesso daquele que tem diligência. O que é ser diligente? Diligente é ser cuidadoso. O cuidado nos lugares, o cuidado na sua família, o cuidado com o seu ministério, o cuidado com sua vida profissional, financeiro, o cuidado zeloso. E nós vemos Acabe, esse rei, havia um número muito pequeno que naquela época de fiéis. O rei, ele mudou a história, declinando ruínas, a presença do Senhor, mas havia um grupo muito pequeno de fiéis, porém eles estavam o quê? Amedrontados e viviam escondidos em cavernas, com medo de Acabe. Eu quero ler, breve, volta um pouquinho, 16, versículo 30, 1 Reis 16, 30, olha o que diz, para ficar bem claro. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, quer dizer, ele superou a maldade, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Ele trocou o seu Deus, o Deus verdadeiro, que os seus antepassados haviam mostrado, levado à experiência. Querido, não adianta a gente dizer, olha, porque Deus faz, mas você está vivendo o que Deus faz? Você está vivendo? Às vezes nós temos toda uma história de milagres, talvez você na sua família, na sua casa, os seus amigos, e aí, mas de repente, Acabe conhecia tudo isso, tinha o conhecimento do poder de Deus, ele resolve servir um outro Deus. Olha o que ele diz: levantou o altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Do que todos. Nós vivemos, querido, hoje, se a gente colocar para os dias atuais, nós vivemos dias tenebrosos. Nós vivemos dias de tragédia, de calamidade. Nós vivemos dias onde o mal, ele tem se mostrado muito presente e sem vergonha de se aparecer.
O mal ele é visível. Hoje você vê, há 40 anos atrás, eu ouvia quando criança, a Bíblia diz que pais se levantariam contra seus filhos, filhos contra pais. Naquela época era um absurdo. Naquela época um pai falava para o filho, nem falava, só olhava. Hoje o filho ele quer mandar no pai, ele quer castigar, ele quer disciplinar o pai, os pais. Nós vemos uma sociedade inversa. E se nós não entendermos o nosso lugar como profetas dessa nação, como agentes do Senhor, embaixadores do reino de Deus, a calamidade ela vai aumentar. O mundo pode andar perdido, mas você pode guardar a sua casa. Posso ouvir glória a Deus? Estava falando para um irmão, muitos anos atrás, eu falava para ele, olha, volta para a igreja. Era do início do nosso ministério. Olha, cuida do seu filho. Olha, cuida do seu casamento. Olha, para de criticar a igreja. Porque ele tinha passado por vários ministérios. E ele falava assim, eu conheço já, E aí ele falava assim, mas eu confio em você. Eu falei assim, não, você não tem que confiar em mim. Você tem que acreditar que existem templos maravilhosos, que existem pessoas maravilhosas que são falhas. E eu não estou na igreja para agradar a homens. Eu estou na igreja porque estou na casa do Senhor, porque a Bíblia me fala para a congregação se reunir. Quando existe um povo maior, querido, isso daí não é só uma questão espiritual, isso é uma questão de física, de energia, sinergia. Quando nós estamos reunidos todos com o mesmo bem no local, isso cresce. Se você está aqui e busca o Senhor, o seu coração está voltado. Pastor, semana passada ela falou sobre a neurociência, a importância de nós orarmos. Não é só uma questão espiritual. Se estamos num ambiente onde juntos estamos adorando, existe poder. O louvor liberta, a Bíblia diz. Então quando estamos na adoração, está acontecendo alguma coisa. Talvez você entrou com a sua cabeça, com o corpo doendo, e de repente no meio do louvor isso saiu. Por quê? O ambiente, todos juntos, gerou essa energia, gerou Deus, gerou o Espírito Santo, ruache no nosso meio. Então, querido, levando para esse lugar, Acabe ele quis destruir isso, mesmo sabendo de seus antepassados quem era Deus. Então, você pode, talvez, de uma forma inconsciente, estar fazendo um caminho ruim, e por isso às vezes as consequências. E eu não estou dizendo que você talvez não viva experiências ruins na sua casa, mas se tiver um com fé, se tiver um na sua casa com fé, se você for aquele que se levantou para guardar a sua casa, querido, uma hora ou outra o milagre vai acontecer por causa da tua fé. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Nós vemos que os valores nacionais eles foram corrompidos, houve um declínio moral incrível, a nação se afastou de Deus, não só rei e sua esposa, mas todos, do menor ao maior, todos. E naquela época, como diz, nós lemos no capítulo 17, levantou o Senhor o profeta Elias. Ele foi o único que resistiu, o único que resistiu, que não entrou na onda da maioria. Sabe o que é? Não, meus filhos falavam isso. Mas pai, quando eles eram crianças,
pai, mas os meus amigos, todo mundo faz isso. Eu falei, você não é todo mundo. Mas meus pais, os pais dos meus amigos, seus pais dos seus amigos, não tem nada a ver comigo. Existe uma ordem em casa. E nós não vamos aceitar isso na nossa casa. Falam glória a Deus aí. E querido, você entender que está errado, não vamos aceitar jamais. Ao contrário, Elias, ele colocou de lado o conforto e a conveniência para testemunhar em nome de Deus, mesmo colocando a sua vida em risco. Ele falou em risco, deixa eu te mostrar a minha posição, eu sirvo um Deus. Deixa eu te mostrar a minha posição. A maioria está caminhando por esse lugar, mas eu não sou a maioria. Eu tenho um Deus, Deus está comigo. A verdade vai prevalecer, custe o que custar. E Elias, ele conseguiu mudar o quadro. Ao final, os profetas de Baal foram derrotados. Depois a gente vai ver essa história. O rei Acabe foi deposto e sua maligna esposa Jezabel foi devorada por cães. A nação voltou-se mais uma vez para Deus, o único Deus verdadeiro. Depois disso, o mal ele não vai prevalecer. Posso ouvir um glória a Deus? Se a convicção, querido, eu quero dizer para você a certeza, você precisa ter certeza, essa convicção de que, olha, eu preciso construir a convicção que eu sou capaz, com o meu Deus, de mudar esse quadro na minha vida, na minha família, na nação, não importa. Elias se levantou e mudou uma nação. Gente, dá para entender, era o único. Ah, o Brasil não tem mais jeito. Não tem, tem sim. Um amém só? Tem jeito, irmãos. É só nós nos posicionarmos em oração e atitude também. Se a condição é a condição essencial para transformar, a transformação é a convicção, temos que perguntar quais eram as convicções de Elias. Se nós olhamos para Elias como exemplo, então, quais eram as convicções de Elias? O que o tornara tão firme nesse lugar? Onde alguém poderia encontrar coragem para manter-se firme na fé naqueles dias escuros, naqueles dias tenebrosos, quando uma nação inteira havia abandonado a verdade? Como? Todos estão abandonando, todos estão fugindo, todos estão esquecendo Deus, a apostasia chegou, e agora? Onde ele arranjaria forças para encarar um rei idólatra e avisar que seu castigo está próximo? Porque Elias, ele peitou, ó, vai acabar esse negócio aí. Será que você teria essa coragem? E nós encontraremos então a resposta. Eu quero examinar com você 3 princípios desse lugar, que estão exatamente no capítulo 17, no versículo 1. Ele começa assim, Elias, tão certo, ele colocou, tão certo, versículo, tão certo como vimos, Elias tinha certeza da realidade de Deus. Primeira coisa é essa. Você tem certeza que Deus existe? Você tem certeza que o Senhor está contigo? Essa era a convicção de Elias. Primeira coisa, primeira chave é essa. A primeira chave é essa: tão certo como vive o Senhor, Deus é vivo. E o profeta não tinha dúvidas a esse respeito, e nós não podemos ter essa dúvida. Ainda que o mal se levante, ainda que a tempestade venha, ainda que todo o mal venha sobre você, recaia sobre a sua vida, no final você vai recair nos braços, como diz a canção, nos braços do Pai, amém? Recaio nas graças do Pai, recaio em sua graça. Se você cair, querido, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém, amados? Acabe e seus comparsas achavam que tinham acabado com o culto do Senhor. Já viu esses boatos aí?
acabar com os nossos cultos, acabar com... Isso não vai acontecer, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? O mundo, querido, ele caminha para esse lugar, se a gente não se posiciona. Mas cometeram um grave erro, esqueceram-se de um único homem. Eles esqueceram que havia ali Elias. E para que Deus transforme qualquer nação, basta um único homem, um indivíduo completamente comprometido com Deus, imbuído daquela convicção. Por isso que eu te perguntei, você tem convicção de que Deus é o Deus verdadeiro? Você tem convicção de que Deus, quando você olha as histórias, as provas, você tem convicção dentro de você? Não, o meu Deus, Ele pode, o meu Deus, Ele vai, eu estou com o Senhor, eu vou até o fim. Existem promessas que o Senhor colocou sobre a minha vida, e eu não vou abrir mão das promessas que Deus colocou na minha vida. Ele escreveu uma história, e eu vou até o fim, para que essa história na minha vida se cumpra nessa terra, e ninguém vai me barrar, ninguém, só eu, querido, posso impedir o meu crescimento, ninguém mais. Posso ouvir um glória a Deus? Um dos aspectos mais fascinantes do cristianismo é seu poder de transformar vidas. Eu entro nesse lugar e eu posso ver quantas pessoas entraram nessa casa. E às vezes eu olho e falo assim, poxa vida, todos estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa. Aqueles que chegaram derrotados, já com o papel assinado do divórcio, entraram na casa, reverteu o quadro. Família, viciados. Eu lembro do Paulo que está lá fora trabalhando. O Paulo Chagas, ele chegou assim na igreja. Tem vários nomes, né? Mas eu lembrei agora do Paulo, por causa das drogas. O Paulo, ele traficava. Fazia tráfico aqui na Satélite. Era o... Como é que era o nome? Não vou nem falar, esquece o passado, né? Quando falava do nome, traficava. Chegou na igreja porque não queria perder a namorada. A Charo tinha terminado com ele. Tinha terminado. E ele chegou o quê? Ela falou assim, olha, só vamos voltar se você for para a igreja. Ah, não, só assim. Aí chega Paulo lá, sentado daquele jeito na igreja, questionando aquele jeito dele. Em alguns momentos conversando com ele, orando por ele. Querido, hoje está aí o resultado. Paulo, hoje ele é diácono. Então, um dos aspectos mais fascinantes do cristianismo é esse, o de poder transformar vidas. Então, talvez você esteja vivendo um lugar de derrota, destruição. Ótimo, você está no lugar certo. Você então deu o primeiro passo, você deu uma oportunidade para o Senhor completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém? Aplauda Jesus. Oh, aleluia, querido. Existe na sua vida algo que não possa ser explicado pelo mundo natural? Será alguma prova concreta da realidade de Deus em sua vida? Seus filhos podem ver isto? Seus pais, seus vizinhos, seus inimigos, até os inimigos podem ver isso? Jó, lá no livro capítulo 19, 25, ele tinha essa convicção. Jó, ele falou assim, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Passando uma luta terrível, você sabe a história de Jó, mas ele tinha uma convicção, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Ele vai se levantar em seu favor.
O apóstolo Paulo também é a mesma coisa. 2 Timóteo 1,12 diz: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Convicção. Primeira coisa, querido, peraí, a minha convicção é: eu sei que Deus existe, Deus está comigo. Segundo, olha o que ele fala lá no mesmo versículo 1, na parte B: perante cuja face eu estou. Elias, ele tinha certeza de que era representante de Deus. Todos nós, queridos, somos representantes dessa terra. Posso ver um glória a Deus aí? Deus, ele usa pessoas comuns para alcançar propósitos divinos. E Tiago, ele fala isso: eu sirvo ao Deus de Israel. Entretanto, embora o mundo tenha sede de resposta, muitos crentes, eles gaguejam no seu ministério, no seu chamado. Enquanto o mundo estende os braços pedindo socorro, os crentes observam tudo, imóveis ou dando de ombros. Elias poderia ter feito isso também. No entanto, ele diz: eu sirvo ao Deus de Israel. Eu sirvo ao Deus de Israel. Eu sou servo do Deus de Israel. Sabe como Deus reage às crises? Ele convoca seus servos ao serviço. Não apenas no púlpito, mas em todos os lugares, nos lares, nas empresas, no ambiente onde você estiver. Deus, ele te chama. Deus, ele vai reagir. Deus, ele vai reagir. Mas só vem a reação depois de uma ação. Terceira lei de Newton: ação e reação. Se você se levantar, se você se movimentar, começar a orar, querido, vai haver uma reação espiritual. O mundo espiritual vai se mexer por causa da tua oração. Amém? Deus não quer ativismo. Quer que estejamos disponíveis sempre que Ele precisar. E hoje nós vivemos num tempo que Ele está precisando dos seus servos se levantarem em oração, em clamor, em fé. E a pastora, nós temos feito segunda a sexta hora do clamor. E querido Deus, em nome de Jesus, que tenhamos força para mantermos esse lugar sempre. E temos visto os resultados. Através da oração do clamor, nós temos ganhado almas para Jesus, que estão hoje na casa do Senhor. Já chegou na igreja pelo menos 4 pessoas através da hora do clamor, que estão aí. Não é só o papel do pastor no púlpito, nós estamos trabalhando também lá fora. E você? Como você tem desempenhado o seu papel como um servo de Deus? Deus não quer ativismo. Senhor, essa é a pergunta que deveríamos fazer todos os dias. Senhor, que desejas de mim hoje? Nós somos os representantes de Deus na terra. O apóstolo Paulo, ele declara em 2 Coríntios, capítulo 5, 20, ele fala assim: de sorte que somos embaixadores por Cristo. Quantos embaixadores nós temos aqui? Dá um glória a Deus bem forte aí. Olha o que ele diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, querido, mais uma vez, sem convicção, sem certeza, não vai haver transformação em nenhum lugar. Um terceiro ponto, no mesmo versículo 1, lá no finalzinho, ele diz assim: olha, nem orvalho, o que ele fala? Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Foi ousado demais.
Ei, Reacabe, é o seguinte, olha, só por causa disso, por causa dessa idolatria, por causa desse inferno que você está fazendo na nação, é o seguinte, não vai mais chover. Misericórdia. Gente, que autoridade é essa? Essa mesma autoridade, ela está em você. Posso ouvir glória a Deus? Nós lemos lá no livro de Tiago que Elias era homem semelhante a nós. No livro de Elias fala aí, de Tiago fala isso. Elias era um homem semelhante a nós. Então você tem poder do Senhor na sua vida, você tem poder na tua palavra. Você pode dizer para um lugar, olha, esse mal não vai prevalecer na minha casa, esse mal não vai imperar na minha vida, esse mal não vai reinar aqui. Uma situação, um mal que esteja se levantando contra a tua vida, você tem poder para acabar com esse mal. Amém, aleluia. Qual era o seu segredo? O segredo de Elias era orar e estudar as escrituras sagradas. Esse era o segredo de Elias: orar e estudar as escrituras sagradas. Quem já fez o IV aqui? Olha aí, tanto de gente. Quem está fazendo? Glória a Deus, olha, tem uma nova turma aí, né? O que é o IV? Estudo de Vencedores. Queridos, é exatamente isso. Vai te ensinar o caminho para que você possa ser viciado em orar e ler, estudar a palavra. Amém? Esse daqui era o segredo de Elias. Seu segredo era orar e estudar as escrituras. Assim podia confiar no Senhor, que faria aquilo que havia dito em suas palavras. Se você tem conhecimento da palavra do Senhor, você vai orar a palavra de Deus. Por que ler as escrituras? Porque dentro da palavra, querido, você vai encontrar palavras do Senhor, promessas do Senhor. E a palavra do Senhor, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Quando nós olhamos lá a batalha de Jesus no deserto contra Satanás, contra o diabo, a guerra não foi corpo físico, não foi palavra. A Bíblia nos fala que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto, ser tentado pelo tentador, pelo diabo. Tentador no original quer dizer aquele que dá experiência, ou seja, o Senhor levou Jesus para que ele pudesse crescer contra o seu inimigo. Quer vencer? Que venham os inimigos. Quer vencer? Que venha a prova. Só assim você vai poder passar dessa fase para outra. Mas você não pode ser reprovado. Deus te chamou para ser aprovado nas batalhas. Amém? E se você for reprovado, tem problema, tem a prova de recuperação. Na minha época tinha a prova de recuperação de fevereiro. Se eu não passasse, tinha um cinto de 60 polegadas assim, ó, do meu pai. E eu tomava, irmão, pensa numa criança que apanhou, misericórdia. Como eu fiz coisa? Ah, não. Hoje eu não. E querido, hoje, vou falar uma coisa. Mas vou repetir o que eu já tinha falado tempos atrás. Tem filho, não é com vara que se disciplina filho. Não é batendo que se disciplina filho. Porque o original, a palavra vara no original hebraico é conversar. E eu pedi perdão para a igreja, porque por muito tempo eu ensinei meus discípulos, olha, sabe, uma varada, uma chinelada, não. E meus filhos, hoje, carregam até marcas desse lugar, não espancava, mas carrega marcas por causa do chinelo, por causa da vara. A Bíblia falava da vara, então estava no meio viajando, aí começava aquela briga, parava o carro, pegava a primeira vara que estava lá na rua e pá! Ignorância minha. Fala aleluia. Eu pedi perdão para o Senhor, pedi perdão para a igreja, porque eu ensinei errado. Então agora você sabe, eu sei, vara não resolve. Hoje de manhã eu peguei meu iPad, está metade aqui trincado, quebrado. E aí, na hora, né? Eu sei quem foi.
Minha filha está arrebentada aqui, irmãos. Tá, metade aqui, todo mundo com dificuldade aqui o negócio. Entrei no carro, falei assim, ela não tem culpa. Quando que eu ia falar isso? Vou dar-lhe uma varada. Meu passado ignorante era esse. Vou sentar-lhe a vara, para nunca mais pegar no meu iPad. Irmãos, a Bia já fez tanta coisa em casa que dobrou o que meus filhos fizeram, os dois juntos. Cheguei em casa esses dias, tempos atrás, quer dizer, já aconteceu muitas coisas. Cheguei em casa, aí minha filha estava lá, eu vi um silêncio em casa, falei, está um silêncio, está estranho, né? Cadê a Bia? Irmão, daqui a pouco eu só vejo algumas gotas de água descendo pela escada. Falei, o que está acontecendo? Daqui a pouco eu vejo uma enxurrada. Em cima, lotado de água. Esse piso aqui estava tudo estufado. Eu falei, meu Deus, Bia. E ela estava lá, nadando na piscina dos cômodos de cima da casa. E eu lembrei, vara é conversar. E a Deise já veio, né? Calma. Calma, meu bem. Perdoa, ela não sabe o que faz. Xaralabaxaia. Irmãos, pensa num domínio que você tem que ter. Tá lá, parede riscada, sofá riscado, algumas coisas quebradas em casa. Glória a Deus. Amém? Então, estudar a palavra. Se você tem conhecimento, você não comete besteira, você não comete erros. Amém, amados? Deuteronômio 11, ele fala isso. Deuteronômio 11, 16, 17, ele fala assim: guardai-vos para que o vosso coração não se engane. Olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio 11, 16, 17. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e os adoreis. Elias sabia o que estava na palavra. E a ira do Senhor, e aí vem a consequência, quando você faz o caminho mal, como líder, como sacerdote, como chefe do seu lar. Ele fala assim, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu. O que ele falou? O que é fechar o céu? O que é fechar o céu aqui? Não vai cair chuva. E o povo necessitava da chuva por causa da agricultura, eles viviam disso. Então, não vai chover mais. Então, Elias sabia o que estava na palavra. Senhor, olha, é o seguinte, eu conheço a tua palavra, a idolatria está aí, a tua palavra fala isso, por causa da idolatria. Então, chegou a hora. E ele vai, encara o rei e fala assim, a partir de agora, acabou a chuva, não vai chover mais. E depois a gente vê a vitória, depois você pode ler esse capítulo todo, capítulo 16 de 1 Reis. E ele fala assim, e os adoreis. E a ira do Senhor não se acenda contra vós, e feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Fala conhecimento. Fala mais forte, conhecimento. Em outras palavras, querido, Elias sabia que a palavra de Deus é poderosa para transformar o mundo. A chuva parou no mundo. Entende o que é isso? Josué numa batalha, de repente ele fala assim, sol para, mandou o sol parar, o sol parou. E você sabe que a ciência prova que uma vez no mundo aconteceu isso, que o sol parou, está provado. Mas quem tem conhecimento das escrituras sabe que quem fez isso foi? Começa com Jô, termina com Zoé. O que é? Foi Josué. Josué que fez isso. Será que acreditamos naquilo que as escrituras têm a dizer ao mundo atual? Estamos vivendo essa pandemia. Será que acreditamos
que as Escrituras têm a dizer a isso, tudo está acontecendo, tem. Podemos transformar esse mundo se o poder de Deus fluir através de nós? Podemos. Mas é preciso o quê? Convicção. Amém? Convicção. Então, a primeira coisa que Elias tinha era convicção da realidade de Deus. Ele sabia que existia um Deus maior do que tudo isso. E se você acreditar que existe um Deus maior do que a sua crise, do que o seu momento, acabou, já é ótimo. Posso ouvir um amém? Elias, ele era um representante, ele acreditou também que ele era um representante, um servo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E você precisa se colocar nesse lugar também. Eu sou um representante da verdade, eu represento a autoridade dos céus, eu represento o poder do Senhor nessa terra. Segunda coisa que ele acreditou, que ele carregou no coração dele, a chave era essa. E terceiro, que o poder de Deus estava à sua disposição. O poder do Senhor à disposição. Olha, vai parar agora, acabou, chega, parou com essa palhaçada do mal, querer reinar na minha vida, na minha casa, chega. Fala aleluia. Existe poder na sua vida, em nome de Jesus. Amém?